em relação à Angola e também nos outros Estados da CPLP, às antigas colónias portuguesas, por exemplo, as coisas de uma maneira clara, é de ter a consciência de que tivemos um passado comum de uma determinada maneira e temos agora um presente e um futuro de uma outra maneira, como entidades iguais, mas que têm todo o interesse em permanecerem cooperantes e amigas e construírem conjuntamente, salvadas naturalmente as autonomias respectivas, a independência e a soberania no caso dos Estados, construírem um futuro que passa muito pelas relações e pela capacidade. Por isso é que eu comecei por dizer que esta ideia de sermos parceiros estratégicos não é uma ideia literária. É porque nós consideramos, e sabemos que, pelas declarações dos responsáveis políticos angolanos, que eles assim também entendem, que os nossos dois países têm muito a ganhar na sua afirmação no mundo e no seu desenvolvimento e no seu progresso, em terem relações sólidas de amizade e de confiança. E depois há estas pequenas situações que de vez em quando acontecem e que normalmente têm depois repercussões, designadamente em Angola, que ultrapassam em muito a importância das mesmas, porque, como digo, se não forem ultrapassados determinados limites e, sobretudo, eu reconheço que uma ou outra vez houve que tomar em consideração que a administração pública portuguesa, que não pode, nós não podemos permitir que membros da administração pública portuguesa optassem por coisas menos corretas em relação a um país amigo e irmão. Falou-se durante algum tempo, por exemplo, na abertura de um inquérito-crime contra altas figuras do Estado angolano. Tem conhecimento desse processo? Esse processo existiu de facto? Foi apenas mais uma pedra para beliscar ou criar ruído nas relações entre Angola e Portugal? Em primeiro lugar, é preciso sublinhar o seguinte: o Ministério Público não está subordinado hierarquicamente ao Ministro da Justiça e, portanto, nós não podemos, nem devemos, intervir hierarquicamente, temos que exigir é que se cumpram as regras e não podemos evitar, portanto, quanto eu sei, houve aí um problema puramente técnico de não preenchimento de alguns documentos que deveriam ser preenchidos e que, por razões ligadas às normas gerais na matéria de transferências de capitais e de movimentação de capitais lícitas, mas têm que ser preenchidas e se as pessoas preencherem com algumas deficiências ou não forem suficientemente informadas, há sinais de alerta gerais, não especificamente. E suponho que foi basicamente isso que aconteceu. Todavia, depois há o fenómeno de que se aparece uma coisa deste género, há sempre quem goste de aproveitar esta situação para empolar as coisas que são muitas vezes normais e sem importância nenhuma. Nós fizemos aquilo que podíamos fazer, que era, por um lado, informar-nos do que é que se passava, verificar que, tanto quanto sei, não há nada substancialmente digno de relevo e que permita entender que alguma coisa estaria mal, para além dos preenchimentos dos formulários e de coisas burocráticas, e, naturalmente, informar as autoridades de Angola, pedindo diplomaticamente desculpa por uma coisa que realmente não está na nossa mão evitar. E, simultaneamente, portanto, perceber o que é que aconteceu do lado do nosso Ministério Público e penso que, nesse aspecto, a Sra. Procuradora-Geral deu informações genéricas, como aliás foram pedidas, que nos asseguraram que as coisas não tinham nenhum grau de gravidade